Olá, queridos alunos, queridas alunas, tudo bem? Hoje vamos estudar o direito constitucional e o tema súmula vinculante, tá? Súmula vinculante é um tema bem cobrado aí nos concursos, na prova da UAB. Então, igualmente, eu vou fazer a recomendação para que vocês façam um estudo aprofundado. Então, do artigo 103A da Constituição Federal e, igualmente, da lei que se refere à súmula vinculante, que é a Lei 11.417 de 2006, tá? O artigo 103A da Constituição prevê a súmula vinculante, mas estabelece a necessidade de observância da edição, revisão e cancelamento de súmula nos termos da lei, certo? Então, esse preceito constitucional é uma lei de eficácia limitada, ou seja, exige uma lei. Então, a lei é a 11.417 de 2006. Então, tem que ler a lei na íntegra, tá? Porque é um tema razoavelmente fácil e que vocês podem fazer o aprofundamento correto, ok? Bom, o que é súmula? Tá? A súmula, ela nasceu aí em meados da década de 60, tá? E ela veio com o intuito de estabelecer uma padronização de julgamento, tá? Então, as decisões, os precedentes sobre determinada matéria perante os tribunais, eles eram compilados através de enunciados e eram aí postos aí à disposição através de súmulas. Só que essas súmulas, elas tinham caráter, até hoje nós temos súmulas editadas aí pelos tribunais, mas elas não são vinculantes. A súmula tem caráter persuasivo, ela tem caráter de convencimento aí do magistrado. Tá? Então, um juiz de primeiro grau, se ele segue a orientação de súmula, né, no momento em que há o recurso, e esse recurso aí em grau, né, dos TJ, dos tribunais superiores, se o tribunal tem um entendimento, né, pacificado em súmula, obviamente que o tribunal seguirá esse entendimento. Então, é uma forma de convencer o juiz a seguir a súmula. No entanto, com o objetivo de celeridade dos processos, né, de dar maior dinamismo aos processos e de estabelecer uma padronização, a partir da Emenda Constitucional 45 de 2004, foi inserido o instituto da súmula vinculante. Então, ela é diferente, ela não é persuasiva, ela é vinculante. Tá? Então, ela veio prevista e foi inserido o artigo 103A. O que é importante da súmula vinculante? Ela é vinculante para os órgãos da administração pública direta e indireta e, obviamente, para o Poder Judiciário. Então, ela é diferente, ela é obrigatória, ela deve ser observada obrigatoriamente por todos os juízes, desde o juiz de primeira instância, primeiro grau, né, nos tribunais, os TJs, né, os TJs estaduais, bem como os tribunais superiores, o STJ, que é um tribunal superior também, tá? E o STF, será que ele tem que seguir a súmula vinculante? Por ele mesmo editada? As turmas devem seguir também a súmula vinculante, obviamente. O entendimento é que o pleno não precisa seguir súmula vinculante. Então, até o STF, nas suas turmas, tem que seguir a súmula vinculante. Então, vincula, ela é obrigatória, tá? E aí, nós vamos ter alguns concursos estabelecendo o poder que deve ser seguida pelo Poder Executivo, tá? Mas a Constituição prevê administração direta e administração indireta. Bom, no que se refere à súmula, esse caráter vinculante, obrigatório, ela deve ser editada por que órgão? Né? Então, a súmula é editada exclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal. Então, é redundante a gente mencionar que a súmula vinculante é editada pelo Supremo, em alguma citação que nós façamos. Não é correto. Por quê? Porque a súmula vinculante já é editada pelo Supremo, ok? E de que forma que o Supremo é provocado a editar uma súmula vinculante? Bom, o Supremo, ele pode, de ofício, editar uma súmula vinculante, ou seja, os seus próprios ministros podem ter
podem provocar, né, o órgão para se manifestar. Além do mais, nós vamos ter outros legitimados que podem fazer essa provocação também, não é só o ministro do STF. E aí nós vamos ter os legitimados do artigo 103 da Constituição Federal. Quem são eles? Serão o presidente da República, o procurador-geral da República, governador do estado, governador do Distrito Federal. Além do mais, nós vamos ter a mesa da Câmara, a mesa do Senado, não é mesa do Congresso, não confundam, tá? A mesa das Assembleias Legislativas dos estados e bem como a Câmara Legislativa do Distrito Federal, tá legal? E, por fim, nós vamos ter também, previsto no artigo 103, nós vamos ter entidade de classe de âmbito nacional, o Conselho Federal da OAB, partidos políticos com representação no Congresso Nacional e a Confederação Sindical. Okay? Então, aqueles mesmos legitimados para propor ação direta de inconstitucionalidade, o artigo 103 mencionou os mesmos legitimados e previu que a lei poderia estender para outros legitimados. Essa lei 11.417 passou a prever também os próprios tribunais. Então, os TJs dos estados, todos os tribunais superiores, inclusive o STJ, podem propor a edição de súmula vinculante. Então, a lei estendeu esses legitimados. Além do mais, previu também a Defensoria Pública da União e, por fim, estabeleceu a possibilidade dos municípios, incidentalmente, ou seja, em um processo, também requerer a edição de súmula, tá? E aí, a súmula será editada somente pelo Supremo Tribunal Federal, ok? Bom, essa provocação é para a edição de uma súmula, tá? Então, por exemplo, nós temos a súmula do nepotismo, nós vamos ter a súmula que veda, né, a prisão através de algemas, tem que haver, para o uso de algema, tem que ser de forma justificada, a impossibilidade, a ilicitude da prisão do depositário infiel. Então, são súmulas que já estão editadas, aí nós temos um rol grande aí de súmulas vinculantes. No entanto, o que é importante também saber? A súmula, ela pode ser revisada ou cancelada, tá? Ela não é ad eternum, ela pode sofrer uma revisão ou um cancelamento, tá? Esse cancelamento e essa revisão, ela é feita por quem? Pelo próprio Supremo Tribunal Federal. E quem que pode provocar? Os mesmos legitimados, todos que nós já vimos. Eles podem requerer a revisão ou o cancelamento. Tá? Esse efeito vinculante que é estabelecido para a administração pública direta e indireta, bem como para o Poder Judiciário, obviamente, e se houver o descumprimento de súmula? E aí nós temos a importante previsão de uma petição inicial, que é a reclamação que é endereçada para o presidente do Supremo Tribunal Federal, comunicando o descumprimento da súmula. Então, vamos imaginar que um juiz descumpra ou a administração direta descumpra. Nós vamos fazer uma comunicação através de petição inicial requerendo que seja cumprida a súmula vinculante. Tá? Então, não esquecer da reclamação. Inclusive, em sede de segunda fase, pode até cair uma reclamação aí, no caso de descumprimento de súmula. Bom, no que se refere ao Poder Legislativo, será que ele tem que cumprir a súmula vinculante? Ele não pode mais, por exemplo, prever uma lei que dispõe um grau diferente para o nepotismo, por exemplo, né? Não pode nomear parente até terceiro grau, ele pode prever até o quarto grau? Bom, o Poder Legislativo, na sua função típica, que é legislar, ele não precisa cumprir, ele não deve cumprir a súmula vinculante, ele pode, né, prever, estabelecer uma lei de forma diversa. E se o Poder Legislativo, por exemplo, o Congresso, né, editar uma lei em confronto com uma súmula, qual que vai ser o resultado, né? O resultado vai ser que precisa haver a revisão da súmula. O Poder Legislativo ele não pode ficar preso à súmula, porque senão seria a fossilização do Poder Legislativo, ele estaria sempre vinculado, ele não poderia mais legislar, né? Então, nós temos a previsão de
de não observância pelo Poder Legislativo. Agora, o Poder Legislativo, na sua função atípica, por exemplo, né, o Legislativo tem que comprar materiais para sua atividade, né, e aí na compra desses materiais ele faz licitação. Se tiver uma súmula acerca de determinado conteúdo de licitação, por exemplo, aí ele tem que cumprir, porque é função atípica, não é de legislar. Na função típica, o Legislativo não precisa cumprir, ok? Bom, um aspecto importante, quais são os requisitos para a edição de súmula vinculante? Além dos legitimados, né, nós vamos ter um requisito formal e requisito material. Vejam bem, isso também é muito cobrado. O requisito formal é necessária a aprovação por 2/3 dos ministros do STF. Então, é um quórum qualificado. Exige-se, no mínimo, 8 ministros. Quando a gente estuda controle de constitucionalidade, nós vimos que nós precisávamos de 6 ministros, né? Que era a maioria dos ministros. Aqui não, o quórum é qualificado no que se refere à necessidade de 2/3. Sempre é cobrado esse aspecto. Esse aspecto, então, é o requisito formal. E no que se refere ao requisito material, qualquer matéria pode ser objeto de súmula vinculante? Claro que não, tá? Súmula vinculante ela é editada quando há reiteradas decisões em processos, sendo que a matéria ela está estritamente ligada ao aspecto constitucional, tá? É uma matéria de caráter constitucional que os tribunais estão tendo decisões divergentes e aí vem um legitimado e propõe, olha, STF, então pacifique essa matéria, prevendo, né, a edição, a possibilidade aí de edição de uma súmula vinculante. Tá? Bom, a súmula vinculante, também é importante ressaltar que nós temos defensores dessa súmula, mas também nós temos algumas críticas. Tá? No que se refere aos doutrinadores, aos juristas que defendem a súmula, o aspecto positivo é que ela traz celeridade, traz isonomia para os processos, vez que vão ser decididos de forma obrigatória e de forma igual aí nos tribunais, pelos juízes, certo? E o aspecto negativo da súmula é que ela engessa o julgador, né, o próprio governante aí na administração pública, então ela engessa a forma de interpretação, ok? No entanto, né, é claro que a gente pode rever a súmula, mas aí nós temos opiniões contrárias e que também seria uma interferência aí na separação dos poderes, vez que nós estaríamos consignando aí ao STF a possibilidade de estabelecer um direito, enquanto que quem deveria prever, né, e editar uma norma deveria ser o Poder Legislativo. Então, fere a separação de poderes, né, fere a independência do julgador. Esses são os pontos negativos da súmula vinculante. E os defensores dizem, olha, traz celeridade, traz isonomia, traz mais segurança jurídica. Então, são esses aspectos que a gente tem que ressaltar acerca da súmula, ok? Bom, a súmula vinculante pode ser objeto de controle de constitucionalidade? O entendimento majoritário, embora nós já tenhamos tido entendimento aí isolado de determinado ministro do STF, o que prepondera, o que está pacificado na atualidade, é de que a súmula ela não pode ser objeto de controle de constitucionalidade, tá? Por quê? Porque ela é aprovada pelo Supremo Tribunal Federal e ela, se eventualmente, né, passarmos a considerar que ela está em dissonância aí com o ordenamento jurídico, ela deverá, então, ser objeto de revisão ou cancelamento. Então, ela já tem um procedimento próprio de revisão e cancelamento. Então, ela não pode ser objeto de controle de constitucionalidade. Ok? Então, o que pode ser objeto de controle? Leis ou atos normativos. Então, ter um cuidado com relação a esse aspecto, né, observar esse aspecto, porque a súmula não é objeto de controle de constitucionalidade. Ok? Então, por hoje é só, pessoal, e desejo boa sorte para vocês, êxito aí nessa caminhada, né, muita disciplina aí nos estudos, que temos certeza que lograrão êxito, tá bom? Um abraço, obrigada.